Se você fosse um explorador espacial em busca de vida pelo cosmos, o que você imagina que estaria procurando? Algo parecido com um animal, uma planta ou um micróbio? Talvez isso seria o caso se você estivesse atrás de um tipo muito particular de vida. A vida como nós a conhecemos aqui na Terra. Mas se você quiser fazer uma busca mais completa e a mais abrangente possível, o que você realmente estaria procurando? Será que algo parecido com uma pedra poderia entrar no seu radar? Ou quem sabe um líquido de um lago, ou o vapor de uma nuvem, ou até quem sabe campos magnéticos dentro de uma estrela? O quão exótica pode ser a vida pelo cosmos? E o mais importante, como nós poderemos identificar algo que parece estar além da nossa imaginação? Bom, para que vieses da nossa experiência humana não contaminem a nossa busca por vida exótica por aí, nós temos que desenvolver conceitos que sejam verdadeiramente independentes do nosso planeta. Nós precisamos de um conceito universal sobre o que é de fato um indivíduo. Conceitos nos ajudam a delimitar e identificar melhor coisas com mais precisão. E na física e na química, esses conceitos geralmente são mais estabelecidos do que na biologia. Muitas regras na biologia ainda estão em aberto. Ela é uma ciência que está cheia de surpresas. E o que eu quero realmente dizer com isso é que, com base em regras da física, nós podemos prever como que certos fenômenos acontecem em qualquer lugar do universo. É possível até a gente prever a química em si como área de conhecimento. Se nós compreendermos bem a física dos átomos, podemos inferir como que eles vão formar ligações entre si, as suas propriedades e mais um monte de outras coisas. Mas acontece que nem a física e nem a química são capazes de prever a biologia. Ela, de certa forma, é imprevisível. E é claro que eu sei, se eu te der todas as regras da física e da química, você seria capaz de prever a existência de compostos orgânicos, pelo menos. Mas a partir desse conjunto de regras, nem mesmo nos seus sonhos mais absurdos seria plausível prever, sei lá, um Fox Paulistinha. Por isso a biologia e a vida em si é algo extremamente surpreendente. Nós só conseguimos imaginar uma forma de vida com uma certa facilidade porque nós temos a nossa experiência humana para nos agarrar. Porém, a partir de agora, eu vou fazer um convite. Vamos agora tentar soltar essa experiência humana, nos lançar no desconhecido. Vamos atrás da vida como nós não a conhecemos. Buscaremos o conceito universal de indivíduo. Um indivíduo nada mais é do que uma manifestação física da vida. E para que algo contenha vida, muitos diriam que, sei lá, por exemplo, é necessário você ter uma barreira que fisicamente separe um indivíduo do seu meio, como é o caso da membrana celular, que separa o ambiente interno do externo, assim literalmente individualizando um micro-organismo em um pequeno pacotinho de vida. E, de fato, nós podemos observar isso em todas as formas de vida aqui na Terra. Agora, fora dela, talvez esse não seja o caso. Não mesmo. Talvez essa clara barreira física de separação não seja um pré-requisito para a vida, mas sim uma consequência dela. Foi apenas talvez uma maneira que a vida aqui nesse planeta encontrou para se preservar das adversidades do meio ambiente. A membrana celular, proteínas e até o material genético. Todas as estruturas físicas que podemos imaginar, na verdade, não são um pré-requisito para a vida. A vida, na sua essência, não é um objeto, mas uma ação. A vida não é um substantivo, mas um verbo. Então, um indivíduo, um ser vivo, pode ser encarado como o ato de preservar informação em um equilíbrio dinâmico. No fim das contas, você só está vivo porque é um complexo conjunto de informações capaz de se autopreservar. Você pode até se sentir uma pessoa diferente de alguns anos atrás, mas é fato que existe um conjunto de informações que se manteve por todo esse tempo.
você ainda tem um coração, células musculares e mitocôndrias, por exemplo. E essa maneira de encarar a realidade possui consequências muito interessantes. Baseado nesse conceito de indivíduo, podemos ver que a informação é preservada não só em você como um todo, a nível de organismo, mas também em níveis menores. Afinal de contas, um órgão como o coração também realiza constantemente essa ação de se autopreservar, bem como também as células musculares cardíacas e até as mitocôndrias dentro delas. Isso quer dizer que com esse novo conceito, a gente pode então considerar um órgão, uma célula e até uma estrutura celular como indivíduos. A individualidade pode existir em paralelo em diferentes níveis, um dentro do outro, como se fosse uma matriosca. E é claro que alguém pode questionar essa afirmação, dizendo que esses níveis inferiores não são indivíduos, porque simplesmente eles não podem viver de forma autônoma. Se você deixar, por exemplo, um coração humano sozinho, ele morre. Ele precisa estar integrado a um organismo humano. E ok, essa observação é válida, mas também vale lembrar que você não vive sozinho. A maior parte das células que constituem você, na verdade, não são nem sequer células humanas. Nós temos basicamente em todo lugar possível do nosso corpo a presença de micro-organismos. E eles realizam tarefas essenciais para a nossa existência humana. Sem eles, você iria morrer sozinho, assim como um coração fora do corpo. Seres vivos não existem no vácuo. Todos os organismos que conhecemos e identificamos no cotidiano como indivíduos, na verdade, só são possíveis por causa da presença de fatores externos ao seu próprio organismo, sejam eles fatores biológicos ou não. E isso é muito interessante porque quer dizer então que a individualidade pode existir em níveis superiores ao de um organismo e inferiores ao de uma célula. Vejamos, por exemplo, o vírus. Os vírus, sobre essa nova visão, seriam então considerados seres vivos. A única peculiaridade deles é que seriam uma forma de vida que só é capaz de preservar sua informação dentro de células. Lá dentro, o vírus acabaria se desmontando, sendo reduzido a basicamente uma molécula de material genético. E tradicionalmente, muita gente diria que uma molécula sozinha não é um indivíduo, um ser vivo. Porque afinal de contas, essa molécula não seria capaz de preservar informação e existir sozinha. Sem falar que nem sequer existiria uma barreira que separa o vírus da célula hospedeira. Mas acontece que no nosso novo conceito, uma barreira não é mais necessária para um indivíduo. E também tudo bem se ele não conseguir preservar sua informação completamente sozinho. Na verdade, ninguém é capaz de fazer isso. Os vírus são tão simples que me fazem até pensar qual que seria o limite mínimo possível de matéria na qual a vida pode se manifestar. Como é o que eu digo lá nos stories do Insta, que eu botei em destaque para vocês verem lá, depois dá lá uma olhadinha, o negócio... Bom, ok, até agora nós vimos que em níveis menores do que um organismo, a individualidade pode surgir. Mas o que acontece quando nós começamos a falar de um coletivo de organismos? Um cardume de peixes, por exemplo, não possui uma forma física constante ao longo do tempo, mas ainda assim existe uma autopreservação de informação que não está presente a nível de organismo em um peixe sozinho. O cardume possui uma dinâmica de funcionamento própria, de troca de posições entre os peixes, de sincronização do nado e entre outras coisas. E dentro do nosso novo conceito também podem ser considerados um indivíduo. E não só isso, mas colônias de formigas, abelhas ou até ecossistemas inteiros são capazes de autopreservar informações únicas. São indivíduos também. Até mesmo, na verdade, tornados, partidos políticos, empresas e a civilização humana inteira, de alguma forma, podem apresentar características de um indivíduo. Isso quer dizer que esse novo conceito de individualidade pode ser tão amplo que, na verdade, ele pode acabar perdendo a sua utilidade.
Uma palavra que define tudo acaba que não definindo nada. Mas ainda assim esse conceito é muito útil para nós, porque com ele podemos perceber que a gente não precisa compreender a realidade com regras muito rígidas. A pergunta certa nem sequer deveria ser se algo é um indivíduo ou não, mas o quão indivíduo ele é. A individualidade não é uma categoria binária, mas sim um espectro, em que podemos encontrar infinitos graus intermediários. Quem sabe será assim que no futuro nós, como humanidade, possamos viajar para mundos distantes e reconhecer o quão diversa pode ser a vida pelo cosmos. Devemos libertar os nossos olhos das amarras da experiência humana. Encontrar vida exótica no universo, dentro e fora da Terra, será uma aventura muito mais rica e completa dessa maneira. Porque no fim das contas, a vida nada mais é do que um fluxo de informações viajando pelo tempo, lutando contra a entropia do universo para simplesmente fazer o que ela sabe fazer de melhor: viver. Viver e sobreviver é o que nós temos que fazer durante esse ano de 2021, que, aliás, pode ser ainda pior do que o ano de 2020. Como é o que você pode ver bem aqui, assim como a Mariana, que tá aí junto com a sua filhotinha, a Cristal, sua doguinha Shih Tzu pretinha, que jamais saberemos se está olhando pra câmera ou não. E Mariana, muito obrigado por apoiar e acreditar no maior canal de ciência do Nordeste. Não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!